Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 30 de Reshvan, 5783 e é 24 de novembro de 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, a porção semanal da Torá e as leituras diárias. Baruch Hashem. Oi? E com essa graça bendita, nós estamos hoje no quinto dia da semana, o quinto dia para o Shabat, e nesse sentido estamos então na nossa quinta leitura da nossa Parashá semanal. Hoje nós temos ao pôr do sol, nós temos o primeiro dia do mês, do novo mês de Kislev, e vamos falar algumas coisas pertinentes a este mês, o dia de hoje e também completando no dia de amanhã sobre o novo mês. Então, ao pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar no novo mês judaico, o mês de Kislev, onde nós temos aí a festividade de Hanukkah, ok? Então, Baruch Hashem por isso, e nesta graça vamos em frente aí, que nós temos aí momentos preciosos para nós, ok? Então hoje nós temos o mês novo, Kislev. Vamos ter aí o Salmo 93 em favor do nosso povo brasileiro, nosso irmão, e pela nossa nação, para que não se estenda, no nosso país realmente o tapete vermelho, mas que continue sendo um tapete verde e amarelo, azul e branco. E vamos ter a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre a questão de liderança, ser líder, as qualificações para a liderança, ok? Hoje nós temos aí a noite em claro, então vamos rapidamente já nos envolvermos com a nossa live de hoje com estes temas. Primeiramente, o Salmo 93, no Salmo 93 é a nossa prece em favor do nosso país, o Brasil, e do nosso povo brasileiro, nosso irmão mais velho, ok? O nosso irmão brasileiro, para que realmente a graça e as misericórdias de Hashem se renovem em favor do nosso povo e que realmente as soluções sejam mais rápidas possíveis, para que realmente tenhamos aí a continuidade da nossa liberdade, para podermos aí expressar a nossa fé, assim como também, sempre estarmos colocando Deus em primeiro lugar, porque esta é a mitzvah, honrar, servir, adorar somente o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Fazer com que a nossa família seja bem estruturada, baseada na palavra divina, para que possam ser agraciados pelo favor do Eterno, e dessa forma juntos, nós possamos estar conduzindo com liberdade as nossas vidas, a vida do nosso irmão, do nosso próximo, para que possamos levar cada vez mais as pessoas ao conhecimento do único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, aquele que não é homem e nem filho do homem, para que minta. Ele é o grande Eu Sou, Deus, o único. Então, que a nossa prece alicerçada no Salmo 93 seja em favor da nossa pátria e do nosso povo, que assim diz: reina o eterno e majestade o reveste. Sim, força e majestade o revestem. Firme e inabalado está o mundo por ele criado. Desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do eterno. Elevam os rios a voz de suas águas fragorosas. Acima, porém, do bramido das águas mais volumosas, acima do quebrado das vagas do mar, está o Eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Santidade embelezará a tua casa, ó Eterno, agora
e para todo sempre. Amém. Amém. Ok? Então, amados, a nossa prece alicerçada no Salmo 93 é para trazer de fato o quê? Que o Eterno é aquele que reina. E como diz o início do nosso Salmo, reina o Eterno e majestade o reveste. Então, o reinado está no Eterno, por isso Deus é tudo. Tudo é Deus, tudo está de fato submisso à sua vontade, né? O mundo ele está firme e inabalado, porque Ele o criou. Então toda e qualquer alteração que queiram trazer para o desequilíbrio, a desarmonia, né? A injustiça e por aí afora vai, então as pessoas que cometem estas coisas, os perversos, os iníquos, eles têm que passar pelo escritório, conversar com o chefe, conversar com o Criador, né? E o Criador não deixa barato não, ok? Porque o seu Tribunal de Justiça, ele não está à venda e ali não há corrupção, entendeu? Então por isso, realmente, firme e inabalado está o mundo por ele criado, e ninguém pode mexer na sua estrutura, e todos aqueles que tentaram sempre fracassaram, ok? E também elevam-se os rios à voz de suas águas fragorosas, ou seja, mesmo apesar do bramido das águas que estão bravias, né, dos mares e por aí afora vai, temos uma certeza que Deus é aquele que está nas alturas, que tudo vê, tudo sabe, e Ele tudo pode, porque Ele é o único todo-poderoso. Então por isso fidelíssimos são os testemunhos de Hashem, e a sua santidade embelezará a sua casa, o Eterno, agora e para todos sempre. Nesse sentido, a começar em cada um de nós, né, transformando as nossas vidas para ser a moradia de Deus, a casa de Deus. Então Ele se mostra, Ele se faz presente. E à medida que nós vamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, então a realidade é que nós vamos juntos transformando esse mundo para ser a moradia de Deus. Por isso os perversos, os iníquos, estão desesperados, por aí afora vai, querendo escravizar as pessoas, tirar as liberdades individuais das pessoas, tirar a consciência divina e a consciência de família, né? Estão desesperados para que as pessoas não olhem para os céus, de onde vem a verdadeira salvação, do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. Então por isso, amados, que nós possamos estarmos brilhando verdadeiramente, firmados e confiados cada vez mais, realmente que Deus é tudo, e tudo é Deus, e portanto tudo está submisso à sua vontade, ok? Temos para nós, ao pôr do sol de hoje, nós vamos começar um novo mês, o mês de Kislev, né? O mês de Kislev, ele é o 9º mês, e é o mês que nós temos a festividade de Hanukkah, a festividade das luzes, né? É a vitória da luz sobre as trevas, é a vitória do bem contra o mal, é a vitória dos mais fracos contra os mais fortes, né? É a vitória daqueles que ousaram realmente confiar em Deus e fazer as lutas de Deus, né? Para que realmente a verdade prevaleça, o bem, a bênção, a graça, as misericórdias de Hashem, e que a Ele seja dado unicamente a Ele seja dado toda honra, glória e adoração, ok? Então nós temos ao pôr do sol de hoje, o Rosh Chodesh, que é a cabeça do mês de Kislev. E, né, um dos costumes que se pode se fazer hoje à noite, né, na entrada do novo mês, você pode fazer uma refeição festiva na sua casa, uma refeição festiva na sua comunidade, na sua sinagoga Benei Noach,
né? Aonde você estiver, sozinho ou em família ou acompanhado da comunidade local, você pode fazer aí uma refeição festiva. É um motivo de festejar, é um novo mês, né, que está se iniciando aí, né? Então, também é um costume que prevalece, né, de festividade, uma refeição festiva, como também reduzir, né, as atividades de trabalho nesse dia, né, ao pôr do sol de hoje ao pôr do sol de amanhã. É um costume também entre as mulheres, né, que tem uma afinidade especial com Rosh Chodesh, porque a cabeça do mês, Rosh Chodesh, o mês, né, que é a cabeça do mês, ele tem um aspecto, Rosh Chodesh, ele tem um aspecto feminino dentro do calendário judaico. Por isso também, né, na cabeça do mês, Rosh Chodesh, né, as mulheres também podem efetivamente diminuir a intensidade do trabalho e estar mais conectada com os céus, ok? Então hoje é o nosso quinto dia, a nossa quinta aliá, que está no capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 30, e vai até o verso 27, aliás, o capítulo 27 e verso 27 também. O mês de Kislev, a palavra em si, Kislev, ela é derivada da palavra bitachon, que significa confiança. Então, os nossos mestres falam que há dois tipos de confiança: a confiança ativa e a confiança passiva, né? E são exatamente essas duas confianças que se manifestam no mês de Kislev. O milagre que nós temos nesse mês aqui é a festividade das luzes, a festividade de Hanukkah, exatamente porque reflete a confiança ativa dos macabeus, né? Conhecido como os macabeus, que são os Hashemonaim, os macabeus, que se ergueram e lutaram contra o império helenístico, né, e a sua cultura, que queriam obrigar os judeus a abandonar a sua fé monoteísta e que se entregassem, né, à cultura helenística, e com isso, através, né, dessa cultura helenística, né, grego-assírio, viesse então se entregarem à idolatria, né, e abandonasse o monoteísmo. O senso de sono de Kislev reflete então a confiança passiva. A confiança ativa é a batalha, é a luta contra o mal. E a passiva é que a providência de Deus sempre vigia sobre Israel. Então, na tradição da Hassidut, no dia 19 de Kislev, o dia da libertação e redenção do Rabi Sheneuer Zalman, né, que é o autor da Hassidut do Utânia, o discípulo do Magid de Meseritcher, que foi o sucessor do Baal Shem Tov, quando ele foi liberto da prisão, onde foi colocado prisioneiro pela disseminação dos mais recônditos mistérios da Torá. Então, no dia da sua libertação, né, no dia 19 de Kislev, foi chamado de o Ano Novo da Hassidut, sugerindo assim, através do canal espiritual, esse dia que a sabedoria interior da Hassidut e o poder de entregar essa sabedoria à vida do cotidiano da pessoa são trazidos a este mundo. Então, o alicerce do caminho Hassidut é a absoluta confiança e fé na onipresença de Deus e a onipotência de sua divina providência, ok? Então, confiança passiva e confiança ativa, né? Há momentos que a sua confiança tem que ser ativa, que nem os Hashemonaim, os macabeus, e partir para a luta, para a guerra. E há momentos em que é necessário estar tranquilamente descansado, que Deus vai providenciar
a solução para este ou aquele problema. A letra, né, para este mês de Kislev é a letra Samer. Essa letra Samer, ela significa apoiar. E o sentimento de sentir-se apoiado corresponde à confiança em Deus e em sua providência, que está associada com o mês de Kislev. Assim encontramos expresso, né, através da palavra de Terrilim. Deus apoia Samer, né, o Somer, né, apoia todos os caídos e levanta todos os encurvados. Mesmo quando ele cai, não será deixado caído no chão, pois Deus apoia, esmor em sua mão, né? Então, a mão de Hashem é aquela que nos sustenta em qualquer situação da vida. E, portanto, o formato da letra Samer é um círculo que representa a abrangente onipresença de Deus e a sua providência. O grande círculo da luz infinita de Deus é explicado, segundo a Kabbalah e a Hassidut, como refletindo seu braço direito, a destra de Hashem, que abraça e apoia por baixo, né, com grande e infinito amor, toda a realidade, como está escrito, e por baixo os braços do universo. Ou seja, Samer, né, é a letra do mês de Kislev, e pelo seu formato em si, traz essa questão de estarmos realmente abrigados pela destra, pelo braço direito de Hashem. Ok? Amanhã vamos falar mais um pouco sobre o mês de Kislev. A nossa Aliá, capítulo 26 de Gênesis, a partir do verso 30 até o capítulo 27 e o verso 27, nós temos aí então, né, a conclusão do juramento de Avimelech, né, e Yitzhak, a aliança em que Avimelech pediu para que Yitzhak não se lançasse contra ele e os seus filhos e o seu povo. Então os versos 30 a 33 nos fala da conclusão desta aliança, né, onde houve ali uma festividade, comer e beber tranquilamente, né, e assim, quando o dia amanheceu, Avimelech e o seu general Fichol, né, retornaram para o convívio dos seus, e Yitzhak continuou as suas atividades. A partir do versículo 34, nós temos aí, né, o verso 34 e 35, concluindo o capítulo 26, que nos fala sobre o casamento de Esav. Então, quando Esav fez 40 anos, ele casou com Yehudit, a filha de Beeri, o Hitita, e Basmate, a filha de Elon, o Hitita. A idolatria praticada por suas mulheres tornara-se uma fonte de amargura espiritual para Yitzhak e Rivka, seus pais, né? Então, nós temos algumas características interessantes aqui sobre o casamento de Esaú, né? Então, Esaú, ele casou com 3 mulheres, com a Yehudit, que nós acabamos de ler aqui. Depois ele casou com Basmate e depois Mahalat, né? Mas é interessante que esses nomes, Yehudit, Basmate e Mahalat, foram nomes trocados, porque o nome original de Yehudit, o nome verdadeiro de Yehudit, era Aholivamá, né? Como nós vemos aí, aqui no capítulo 26, verso 34, que veremos, e depois no capítulo 36, verso 2, fala de Aholivamá, que é a mesma personagem, Yehudit, né? A segunda Basmate, também no capítulo 26, verso 34, e depois no capítulo 36, verso 2, nós temos aí o nome delas, o nome verdadeiro, né? É Adamá, filha de Ailon, o Hitita. E a terceira esposa foi nome trocado, Mahalat, filha de Ismael, conforme o
capítulo 28, verso 9, que nós vamos ver daqui a pouco. E o nome verdadeiro era Basmate, filha de Ismael, né, no capítulo 36 e o verso 3 lá, que veremos lá na frente. Os nossos mestres, né, os nossos sábios falam que Esav, ele era uma pessoa muito perversa, não essencialmente por causa dos crimes que ele cometia, mas ele era perverso mesmo por causa do maior dos pecados, ou o maior dos crimes espirituais, que era exatamente o que? Era a simulação, ou dissimulado, né? Esav, ele era muito dissimulado, ele mostrava o que ele não era. Então quando ele vem com a esposa e fala para o seu pai, eu casei com Yehudi, né? Então ele está dizendo aqui, né, Yehudite em si, o seu nome significa uma pessoa devota, uma pessoa religiosa, né? O nome de uma mulher judia. Então quando Esav fala isso para o seu pai, ele está enganando o seu pai. Por quê? Porque ele está dizendo, olha pai, eu casei com Yehudite, eu casei com uma mulher religiosa, né? E na realidade o nome dela era Aholivamá, filha de Tsivon, né? Assim como as outras duas mulheres de Esav, Adá e Basmate, elas eram mulheres idólatras, elas viviam queimando incensos dentro da sua casa. E é uma das versões que os nossos mestres trazem para nós, são 3 versões, sobre o motivo pelo qual Yitzhak ficou cego. E nós vamos ver com mais detalhe daqui a pouco. Mas um dos motivos, né, segundo os mestres, fala que foi exatamente por causa dos incensos, que as 3 mulheres de Esav, elas queimavam os incensos, e essa fumaça foi turvando a visão de Yitzhak, chegando ao ponto dele ficar cego, né? Então essa é uma das coisas aí. Então nós vemos aí que os nomes substitutos para as 3 mulheres idólatras foram Yehudite, Basmate e Mahalat, né? E então era uma forma de Esav encobrir os seus crimes, né? Então esse sentido é sobre o casamento de Esav. Esav sabia exatamente que as mulheres, né, provenientes destas árvores, né, não era agradável ao seu pai Yitzhak. Então ele casou aos 40 anos para dizer, não para o seu pai, mas para dizer principalmente para as pessoas externas à sua casa: assim como meu pai casou aos 40 anos, eu também casei. Entendeu? Então ele era muito dissimulado, ele mostrava o que ele não era. Porque quando ele saía da presença das pessoas, ele voltava a ser aquele velho criminoso. Roubava, assassinava, sequestrava mulheres, estuprava e por aí afora vai, né? Então o pecado da dissimulação, o pecado, esse tipo de pecado, ele é considerado pior. Por quê? Porque ele encobre os outros pecados. Aí a pessoa fica lá, né, a observação das pessoas menos avisadas, elas falam: nossa gente, vocês viram só, né, fulano de tal, a fulana de tal, essa pessoa ela é muito religiosa, né, ela é muito dada à palavra, né, ela é realmente assim, uma pessoa que teme e obedece a Deus, e na verdade não o é. Então Esav, ele traz uma péssima mensagem sobre dissimulação, sermos simulados, o que é proibido por Deus, mostrar aquilo que não é, né? Então por isso, né, de fato seja essa aplicação aí para as nossas vidas, né? Não sejamos como Esav, que procura mostrar o que ele não é, mas que nós sejamos francos diante do nosso Hashem, ok?
As três visões com referência ao porquê, né, Yitzhak ficou com a sua visão prejudicada, ficando cego. Então Rashi, ele traz a primeira versão dizendo: foi por causa da fumaça das supracitadas esposas de Esav que queimavam incenso durante os atos de idolatria. O segundo motivo, né, ou segunda visão, fala quando Yitzhak estava amarrado no altar e seu pai se preparava para sacrificá-lo. Os céus se abriram e os anjos ministeriais olharam e choraram. Suas lágrimas caíram nos olhos de Yitzhak e, como resultado, foram destruídos. Então esse seria o segundo motivo da perca da visão de Yitzhak. E a terceira, né, visão que nos fala Rashbam, um outro grande estudioso da Torá. Então ele diz assim, os olhos de Yitzhak enfraqueceram por causa da velhice, né? Então fala que nessa terceira visão foi a questão da velhice, ponto, né? Não entra em discussão de mais nada aí, né? Então é nesse sentido que nos fala sobre a questão da visão. E o aprendizado de de Esav é nós não sermos hipócritas, fingidos, dissimulados, mostrar o que não é. Muito pelo contrário, que nós possamos corrigir as nossas atitudes fracas e errôneas, e assim nós possamos realmente estarmos servindo a causa de Hashem, transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão de liderança, que é necessário ter qualificações. Então aqui nós temos Esav e Yaakov, né? Então vamos ver o que o nosso Rebbe fala sobre isso, para que nós possamos ter uma noção, né? As qualidades para a liderança, ok? Então Yitzhak queria nomear Esav como seu sucessor, porque reconhecia nele o potencial de se tornar um destemido guerreiro de Deus, dedicado a combater o mal. Embora tenha visto Esav cair nas muitas tentações que ele deveria ter combatido, né? Então Yitzhak sentia que se ele, né, Esav, o abençoasse, então se Yitzhak, né, o seu pai, ele achava que se ele abençoasse Esav, ele tomaria para si a causa da bondade e da integridade. Com o seu poder superior, sofisticação e habilidade, ele seria capaz de cumprir melhor que Yaakov o propósito de Deus na terra. Então, nessa visão aqui do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está mostrando assim a realidade da visão de Yitzhak. Por isso que ele amava Esav, porque Esav, ele não tinha medo. Ele estava pronto para guerrear, mesmo que as suas atitudes são reprováveis, ok? Não era isso que Yitzhak via. O que Yitzhak via era realmente as características da sua alma, as características de um líder, ok? Então, nesse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele pensava, ele relata, né, que Yitzhak pensava que se ele tão somente abençoasse Esav, ele se convergiria da sua má conduta, do seu mau caminho, ele usaria as suas habilidades para poder estar de uma forma mais focada em transformar esse mundo para ser a moradia de Deus, né? Então Esav, ele não tinha medo de nada e de ninguém. Ele estava sempre pronto para ir, para vir, para cá, para lá e etc e tal. Então as características, né, de Esav, Yaakov via assim: se porventura ele receber a minha bênção e ele convergir desses maus caminhos e pensamentos, então realmente, né, todas as boas habilidades de Esav, elas realmente surtirão um grande efeito
no meio dos Benei Noach, ok? Então, Yitzhak tinha essa visão. Por outro lado, Rivká, ou Rebeca, né, a esposa de Abraão e mãe de Esav e Jacob, ela já não tinha a mesma visão de Abraão, aliás, de Yitzhak. Então, Rivká, ela teve uma visão mais profética, mais apurada, mais sublime, mais celestial, mais conectada com a santidade de Hashem. Então ela viu que Esav não era o canal adequado para a liderança do povo. Então, Rivká, ela realmente viu isso e ela procurou persuadir o seu filho Jacob a obedecê-la para que ele recebesse a bênção da primogenitura do seu pai Yitzhak. Então, por isso, a devoção de Jacob à Torá lhe dava um impulso muito mais forte para transformar o mundo numa moradia de Deus, ou para Deus, do que Esav poderia vir a ter. Da sabedoria de Rivká, aprendemos que possuir habilidades e poder não podem, por si só, fazer de nós líderes confiáveis. Podemos desenvolver melhor a nossa capacidade de liderança através da dedicação do estudo da Torá. O estudo da Torá é o X da questão. Quando buscamos por exemplos de lideranças, devemos sempre ter em mente, né, os sábios estudiosos da Torá. Então, sempre tendo em mente sobre a questão dos sábios estudiosos da Torá e as suas lideranças que eles exerceram durante as suas vidas. Então, a base para as qualificações de uma liderança estão exatamente na Torá. E quanto mais nós nos dedicamos ao estudo da Torá, mais nós vamos adquirindo as características, a personalidade forte, marcante da Torá. E aí então, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós estaremos aí juntos, unidos, transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Então, amados, para hoje é isso daí, né? Vamos em frente e que em vossas preces lembrem-se realmente do nosso plantão noturno aí, para que Hashem nos conceda aí proteção, saúde, vigor, para que nós possamos aí ter uma noite tranquila de plantão. Ok? Por isso, vamos aprender com Rivká a visão profética, a visão das características de um líder, para que realmente isso seja realidade em nossas vidas. Ok? Baruch Hashem. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.